Efemérides. 12 de outubro de 2019. Uma data comum, minha data de entrada no YouTube. Minha conta no YouTube. Que nasceu 2 anos antes no Brasil, né? Mas em 2009 eu comecei a usar a plataforma e logo me espantei. Já escrevi algumas vezes sobre isso. Porque pela primeira vez na história da humanidade, a liberdade se assenhorava, a liberdade tomava conta de nós. Hoje é tão comum, né, se falar em liberdade, algo tão raro, improvável. Mas ali havia um germe de liberdade quando qualquer um de nós, no mundo inteiro, podíamos nos interligar numa rede de propagação de informações através do audiovisual. Ligaria o mundo inteiro, usuários do mundo inteiro, ou seja, fiéis depositários de acervos pessoais de audiovisual que passariam a disponibilizar e formar um grande acervo mundial das imagens e dos sons da humanidade, né? Formando um cabedal inestimável da cultura humana, né? Essa era a promessa do YouTube no seu início. E eu logo procurei aquelas imagens e sons, né, da minha vida, né? Da minha vida. E comecei a encontrar, porque esse material ele vem em ondas, né? Ele é um repositório diário, que ainda não se esgotou, né? Todos os armários e suas fitas cassete até, e seus vídeos, seus cassetes, né? Seus videocassetes estão vindo à tona, né? E fora as corporações, as televisões do mundo inteiro que disponibilizam seus acervos, e quanto ainda há por vir, né? Então eu encontrei no YouTube, e a surpresa era quase que diária, imagens e sons da minha história, do meu passado, né? Que já existia, do meu lastro anterior, né? Que eu desconhecia. Eu vou dar um exemplo. Eu nutri durante toda a última década do século XX, um interesse renovado e uma pesquisa constante sobre a estética, a concepção, né? A arte, não só a arte musical, como a arte gráfica, né? E, sobretudo, um elenco de músicos fantásticos de um selo alemão chamado SM. E as únicas informações que eu dispunha eram as que estavam contidas no próprio material, que era o disco em si, a capa e o som, né? O próprio som. Ali estavam as nossas informações. Literatura muito pouca, né? Imagens em movimento, nem pensar. Então, com o YouTube, eu comecei a ver esses músicos em concertos, em entrevistas, em shows, em clipes. E até hoje chegam materiais, né, dessas dezenas de artistas que eu conhecia apenas pelo som e pelas imagens do disco, que eram poucas, porque a SM ela se dedica à estética, né? A uma estética própria. Portanto, ela não tem interesse pela persona do músico e sim pela obra, né? Pelo som. Então, as capas são capas artísticas. Portanto, as capas traziam motivos artísticos, telas e fotos de landscape, né?
ou então material abstrato, enfim. Não tinha o rosto do boneco, como na música popular é comum, né? Porque ali está o interesse maior é pelo boneco e não pela obra, né? Pela música em si. Está se vendendo a ilusão, né? Então isso para mim foi um fascínio, foi uma maravilha. Eu achei, de fato, eu acreditei que o YouTube era a grande novidade, a novidade que daria na praia, né? Que foi baldada pelo seu desenvolvimento posterior, né? E também vi surgir, mais ou menos por nesse tempo, os vloggers. E o primeiro que eu me lembro, que deve ter sido por aí, foi o PC Siqueira, que talvez alguns de vocês já nem saibam quem foi. Para mim, ele foi o primeiro deles. E eu lembro exatamente do dia em que o vi. E eu talvez tenha visto o seu primeiro vídeo. Ele aparecia sentado no chão de um quarto, do seu quarto, encostado no armário, e ele contava as suas desventuras e nos informava do seu enorme desejo de suicídio. Ele começava com: Olá, como vai você? Você está bem? Ele dizia: Eu não estou bem. E eu quero alguém. Ele buscava ajuda, né? Ele talvez já tivesse buscado e não encontrado. E ele ligou a câmera para falar, simplesmente falar e ver se encontrava alguma coisa. E só que ele não contava exatamente com o improvável, mais uma vez, que era aquilo dar certo, as pessoas se reconheceram nele. Toda uma geração, né, já uma nova geração, uma geração já do século XXI, né, completamente sem sentido, né, sem história, sem cultura, por esse enorme vão que se criou na vida brasileira, né? E os meus inscritos podem dar algumas indicações disso, acho que eu não vou repetir, porque desviaria o assunto, que eu não tenho, mas pelo menos prolongaria isso aqui. Eu nem sei se é isso aqui, o que é isso aqui. Eu talvez esteja na mesma posição do PC Siqueira, tirando o suicídio. É, mas aqueles jovens começaram a se juntar ali e aquilo deu certo. E coincidiu exatamente no momento em que o YouTube nos enganava mais uma vez, né? E começava a pender para o mercado. Ou seja, eu que entrei no YouTube e não sabia de monetização, pelo menos não havia escutado algo sobre, talvez já existisse, eu que não estivesse informado. E essa coisa da monetização surgiu com muita força. Então, um rapaz que estava à beira do desajuste, né, da ruptura, começa a ganhar muito dinheiro. Ele foi o primeiro, pelo menos, um dos primeiros, né, a falar com as pessoas. Então ele começa a vender coisas, produtos, não só produtos, mas começa a vender uma ideia de que aquilo era bom, de que falar era legal, né? E aí você cria você cria uma tendência, né? Que é tudo o que a plataforma quer, tendências. Que tendências surjam e se cristalizem, né? E criem seguidores, sectos, porque isso é o que dá dinheiro para as propagandas.
visualizações, likes. Então esse rapaz deu certo, que era o que ele menos esperava era dar certo, porque o que o levou até a internet foi justamente o fato de ter dado errado. Você vê como é um grande equívoco. É um grande equívoco que deu certo. Porque ele ganhou muito dinheiro. Então, ele que era um rapaz humilde, se torna, passa a ocupar uma outra faixa social, né? Uma outra classe social, e passa a se drogar, obviamente. Porque a lacuna que era a sua própria construção, essa lacuna psíquica, emocional, não é preenchida, né? Mas ela é ali com a grana e com os fãs, né? Com os elogios, parece que aquilo vai se tornando menor, o que, na verdade, o que está acontecendo é alargando as lacunas, né? Numa latência que logo iria cobrar a sua dívida, né? Ele não consegue resolver o problema inicial e apenas o agrava para finalmente cometer o ato que ali ele não queria cometer, né? É triste, é muito triste, é muito triste. E agora nós temos esse caso desse outro rapaz chamado Felca. Esse eu não, ao contrário do PC, que eu cheguei a escutar as suas motivações e tal, era um rapaz comum da cidade de São Paulo, e por isso era interessante. E parece que nós temos um outro agora, que eu não sei se é de São Paulo, e que está aí e tal, né? E, e parece que também, pelo que eu li, também procurou a internet por causa de uma enorme falta. Procurou a internet para suprir uma enorme carência emocional, porque parece na sua infância e adolescência foi muito maltratado por esse tipo de disputa que há na sociedade, que chamam de bullying, que nada mais é do que uma seleção natural entre os homens, né? E fruto do sistema, né? Fruto do sistema capitalista, sem dúvida, né? Que precisa produzir os seus prêmios e os seus campeões, né? Então, o rapaz parece que está aí cumprindo a mesma trajetória. A mim fica claro, né? Porque ele agora está muito famoso, não é? Deve estar muito famoso. Porque ele lançou um problema social, que é um problema real, e deu certo. Deu certo. As pessoas embarcaram e estão todos discutindo, inclusive eu, né? Ele já tem, eu estou vendo aqui, 40 milhões de visualizações. Isso é dinheiro, só. Isso é monetização. Monetização. E aí nós temos abaixo dele todos os demais, cada um com o seu quinhão. Nenhum deles tem 40 milhões, mas vai reduzindo. Chega até naquelezinho que está ali querendo fazer os seus primeiros 1.000 inscritos, como eu. Só que o meu canal não é monetizável, segundo o YouTube, não é monetizável. Aí a questão me parece absurda, né? Discutir isso, né? Como se eu precisasse discutir o problema da infância no Brasil, né? E a exploração
do trabalho infantil, a exploração do corpo infantil. Isso é tão antigo quanto o Brasil, né? Então, eu acho que há outros meios e modos de se fazer isso de uma maneira mais objetiva e que realmente produza resultados, que não através da espetacularização e da criação de slogans e que vão redundar numa disputa ridícula entre essa parcela de internautas que se julgam ser o Brasil. Essas pessoas falam pelo Brasil, só que eu preciso anunciar, informá-los que pelo menos 80% dos brasileiros estão fora disso aí. Eles não sabem o que é o FELCA, não fazem a menor ideia do que seja a adultização, e para eles o sexo é alguma coisa que está aí. A venda dos corpos é uma realidade para essa gente. Para os brasileiros, a venda dos corpos. Eu moro na zona norte do Rio de Janeiro. São 6h24 deste sábado. Se eu sair daqui, der uma volta no meu quarteirão, em outros estados tem outro nome, quadra, eu vou encontrar pelo menos 5 crianças na rua, que ainda não comeram desde ontem, dormiram ao relento, aqui está frio, para nós é frio, e que não tem a menor perspectiva de, no dia de hoje, suprir essas necessidades. Isso eu acho que é o óbvio, né? É tratado óbvio, que nos causa muita vergonha. Só que quem está atrás de outras coisas, que não o embate e que não oferecer alternativas e tratar as coisas, eu acho, da maneira como devem ser tratadas, a vergonha sumiu. A vergonha não faz parte. Eu sinto vergonha desse debate, sinceramente. A adultização seria adultização. Seria adultização. Prostituição infantil? Quem se preocupa com isso? Qual de nós verdadeiramente se preocupa com isso? Papai e mamãe? Quem tem papai e mamãe no Brasil? Aquele que tem 1 ou 2 filhinhos? Somente eles? Os meus filhos? E os seus? Eu estou preocupado com eles? Vamos, espera aí. Não, a hipocrisia é a nossa principal bandeira, né? A hipocrisia é aquilo que move a sociedade brasileira ou a paralisa. Talvez seja o termo de todas as discussões no Brasil, a hipocrisia, que é filha da moral cristã. Né? Enquanto ela reinar, nada acontecerá aqui. Que ela é uma das principais causadoras da nossa desgraça, a hipocrisia. A adultização. Aí cria-se um termo e resolve. Tá resolvido, porque o YouTube agradece. 42 milhões. Opa! Remessa de lucros para o exterior. Imagina, no mundo inteiro, né? A África toda está interessada na adultização, o pessoal da África, o pessoal da América Latina, da América do Sul está nessa também. Não é só que não, acaba que isso gera um mercado legal. Né? Tá todo mundo bicando, todo mundo bicando. E o YouTube continua a privilegiar a pornografia, pô, ou não? O YouTube continua a lucrar com isso, porque o meu canal não interessa. E eu creio que não deve interessar mesmo. Interessa a mim. E talvez mais alguns. E o que interessa ao YouTube é o Felca. Vejam os vídeos do Felca. Talvez encontrem lá coisas muito interessantes.
O YouTube vai continuar a privilegiar esse tipo de vídeo, porque ele aposta, ele aposta na degenerescência. Porque a degenerescência é o que cria mercado. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O que vende, pergunte a qualquer pessoa envolvida com comunicação, com jornalismo. O que vende é a notícia. E o que é a notícia? A notícia é o horror, o terror, a dor, a tragédia, que eles chamam de tragédia, né? Ninguém sabe o que é tragédia. É o assassinato. Se forem muitos assassinatos, tanto melhor. Né? O genocídio, a guerra rede, que é uma beleza. Então eles apostam nisso, apostam nisso. Não qualquer um que não trate disso está fadado a ficar de fora. Então eu percebo que as coisas continuam, não há nessa fala minha, nesse vídeo, nenhum interesse real, e o desfecho pode ser o desfecho de sempre, né? Os envolvidos se darem muito mal, né? Se darem muito mal. Pelo que eu li, o, os paraibanos, acho que são paraibanos ou paraenses, agora não sei, já foram presos, obviamente, claro, mestiços, né? É fácil prender mestiço. Ah, mas tem dinheiro? Tem nada. Bica. Bica a migalha que cai. As migalhas caem e a gente bica, não é? É. O lucro, a gente sabe que para onde vai, pô. Para onde vai o lucro, YouTube? Para onde vai o lucro? Não é? É. Mas os rapazes já foram presos. Parece que o Felca teve que contratar seguranças e comprar um carro blindado. Deve estar valendo a pena, né? Deve estar valendo a pena. Para o PC Siqueira valeu. Durante um período valeu muito a pena. Ele mostrava até que estava gostando do lugar que havia ocupado. E agora, quem é PC Siqueira, né? Infelizmente. Eu não gosto de nada disso. Não gosto de gravar este vídeo, mas vou deixar aqui a minha participação de irrelevante, né? Mas que talvez, assim como eu nutro o interesse pelas coisas que vejo, real, talvez alguém sinta também. Eu estava afim de falar mais, mas aí a coisa fica interminável, né? Bom, é isso. Fez.